Imagine se a história que você conhece sobre Jesus de Nazaré estivesse incompleta. Pense na possibilidade de que os anos ocultos da vida do Messias, dos 12 aos 30 anos, escondam uma jornada extraordinária que poderia transformar completamente a visão tradicional do cristianismo. O que você faria se descobrisse que esses anos foram vividos em terras distantes como a Índia e que seus ensinamentos talvez tenham raízes mais amplas do que jamais imaginamos? Hoje, você está prestes a embarcar em uma investigação surpreendente. Exploraremos as teorias e evidências que sugerem que Jesus pode ter viajado para o Oriente, mergulhado nos ensinamentos budistas e hinduístas, e retornado para disseminar uma mensagem única que uniu o Ocidente e o Oriente. Mas atenção, a última revelação é a mais impactante e pode mudar tudo o que você entende sobre a história de Jesus. Antes de seguirmos, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe seu like, comente sua opinião e compartilhe este vídeo com quem também se interessa por mistérios históricos. Prometo que você não vai se arrepender. Para entender essa jornada, precisamos começar pelas lacunas deixadas nos evangelhos bíblicos. Entre os 12 anos, quando Jesus ensina no Templo de Jerusalém, e os 30, quando surge para ser batizado por João Batista, há um vazio. Lucas, capítulo 2, versículo 52, apenas menciona que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas onde ele estava nesse período? No século XIX, um historiador russo chamado Nikolai Notovitch alegou ter encontrado textos tibetanos no mosteiro de Hemis, no Himalaia, que relatam a história de Issa, um profeta que se acredita ser Jesus. Segundo esses textos, Issa teria viajado para o Oriente em busca de sabedoria espiritual, aprendendo com brahmanes, budistas e outros mestres. Lá, ele teria aprendido ensinamentos que mais tarde moldariam sua mensagem de amor, compaixão e igualdade. A teoria levantada por Notovitch, embora controversa, foi apoiada por outros estudos, como os do teólogo alemão Holger Kersten, autor de Jesus Viveu na Índia. Kersten argumenta que as semelhanças entre os ensinamentos de Jesus e os princípios do budismo não são mera coincidência. Ele sugere que Jesus pode ter absorvido esses conceitos durante suas viagens e os adaptado à sua própria visão e contexto cultural. Além disso, Kersten apresenta outra ideia surpreendente, de que Jesus sobreviveu à crucificação e retornou à Índia, onde viveu até a velhice. Ele aponta para um suposto túmulo de Jesus em Srinagar, na Caxemira, como evidência física dessa possibilidade. Essa narrativa desafia diretamente a visão tradicional da ressurreição, propondo uma interpretação histórica e humana dos eventos. Mas antes de nos aprofundarmos nessas alegações, vale lembrar que a ausência de fontes históricas confiáveis sobre Jesus nos desafia a pensar criticamente. Como apontado por estudiosos como Albert Schweitzer e Rudolf Bultmann, muito do que sabemos sobre Jesus é filtrado por interpretações teológicas e tradições eclesiásticas. Schweitzer, em especial, considerava que a busca pelo Jesus histórico é uma lição de honestidade para a Igreja e um desafio às narrativas estabelecidas. E você acredita que é possível que Jesus tenha realmente viajado ao Oriente? Como essa ideia muda sua perspectiva sobre o cristianismo e a figura do Messias? Deixe sua opinião nos comentários. Sua participação é essencial para construirmos uma visão mais ampla e rica sobre esse tema tão fascinante. Fique conosco, pois nas próximas partes exploraremos evidências concretas, comparações intrigantes entre os ensinamentos de Jesus e os textos orientais, e revelaremos o que há de mais surpreendente nessa jornada.
Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos dessa investigação. A história que você conhece pode não ser toda a história. Agora que já introduzimos as lacunas históricas e algumas das teorias mais intrigantes sobre os anos ocultos de Jesus, mergulhemos mais fundo nas evidências e conexões propostas por estudiosos como Nikolai Notovitch e Holger Kersten. O que essas teorias nos dizem sobre o impacto das viagens ao Oriente na formação espiritual e filosófica do Messias? Segundo os manuscritos descritos por Notovitch, Jesus, chamado de Issa nos textos tibetanos, teria chegado à Índia com aproximadamente 14 anos, acompanhando mercadores em caravanas. Lá, ele teria estudado com mestres brâmanes e budistas, aprendendo sobre as escrituras sagradas dos Vedas, além dos princípios do Dharma. Ele teria mostrado grande sabedoria ao questionar o sistema de castas e a exclusão social, o que despertou a ira dos sacerdotes hindus da época. Nos textos tibetanos relatados por Notovitch, Issa diz: Deus, nosso Pai, não faz diferença entre seus filhos, amando a todos igualmente. Esse ensinamento ressoa com o que mais tarde seria registrado nos evangelhos, como o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Além disso, ele teria defendido que a lei foi feita para servir ao homem e não o contrário, uma mensagem que ecoa em passagens como Marcos, capítulo 2, versículo 27. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Acredita-se que, após passar anos estudando em lugares como Jagannath, Benares e Rajgir, Issa fugiu para o Nepal devido à perseguição dos brahmanes. Em seguida, ele teria continuado sua jornada pelos Himalaias, aprofundando-se nos ensinamentos budistas. É aqui que as semelhanças entre os ensinamentos de Jesus e os princípios do budismo tornam-se ainda mais evidentes. Por exemplo, o Sermão da Montanha, registrado em Mateus capítulo 5, versículo 3 em diante, apresenta ensinamentos de humildade, compaixão e paz que se alinham de maneira impressionante com as palavras atribuídas a Siddhartha Gautama, o Buda. Holger Kersten, em Jesus Viveu na Índia, enfatiza que essas coincidências não podem ser meramente acidentais. Ele argumenta que Jesus não apenas absorveu os ensinamentos orientais, mas os reinterpretou dentro do contexto da tradição judaica. Essa fusão de ideias, segundo Kersten, explicaria a singularidade da mensagem de Jesus, que parecia tão diferente de outras figuras religiosas de sua época em Israel. Outro aspecto fascinante é a relação entre os milagres atribuídos a Jesus e as práticas espirituais do Oriente. Durante sua permanência na Índia, Issa teria aprendido técnicas avançadas de meditação e cura. Nos evangelhos, vemos Jesus curar doentes, ressuscitar mortos e caminhar sobre as águas. Ações que poderiam ser interpretadas como demonstrações de domínio sobre a mente e o corpo. Um conceito presente em muitas tradições espirituais orientais. Mas o que acontece quando Jesus retorna ao Ocidente? Como seus anos no Oriente influenciam sua missão pública em Israel? É possível que a mensagem de compaixão universal e de amor ao próximo tenha causado choque precisamente porque desafiava tanto a rigidez da lei mosaica quanto as hierarquias sociais da época. Nos textos tibetanos, Issa também teria confrontado os sacerdotes de maneira direta, afirmando que a verdadeira conexão com Deus não requer intermediários. Ele teria dito: antes de haver sacerdotes, os homens eram guiados pela lei natural e viviam em comunhão com Deus. Essa crítica às estruturas religiosas formalizadas ecoa na atitude de Jesus contra os fariseus, descrita nos evangelhos como um desafio à hipocrisia e à corrupção das lideranças religiosas de sua época. Aqui, cabe uma reflexão importante. Se Jesus realmente absorveu influências do Oriente, isso enfraquece ou fortalece sua mensagem?
Para Holger Kersten, essa possibilidade não diminui a importância de Jesus, mas amplia sua relevância global. Ele deixa de ser apenas uma figura central para o cristianismo e torna-se um elo entre diferentes tradições espirituais, mostrando que os valores de amor, compaixão e igualdade são universais. E você, o que pensa sobre isso? Pode a ideia de Jesus como um viajante espiritual abrir novos horizontes para a compreensão do cristianismo? Escreva nos comentários, pois queremos saber sua opinião. Nos próximos capítulos, exploraremos ainda mais as evidências da presença de Jesus na Índia. Analisaremos o suposto túmulo na Caxemira e discutiremos as implicações dessa narrativa para a visão tradicional da crucificação e ressurreição. Não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. A última revelação será a mais impactante e você não vai querer perder. Até aqui, exploramos as teorias que sugerem que Jesus viajou para o Oriente, adquiriu conhecimento espiritual profundo e o trouxe de volta ao Ocidente, transformando sua mensagem em algo revolucionário. Agora, vamos adentrar uma questão ainda mais controversa: o destino de Jesus após a crucificação. De acordo com Holger Kersten, a crucificação de Jesus pode não ter resultado em sua morte, mas em algo ainda mais misterioso. Baseado em análises históricas, Kersten sugere que a morte na cruz foi apenas aparente. Esta teoria se apoia em estudos científicos sobre o Sudário de Turim e no contexto histórico da prática da crucificação. No livro Jesus Viveu na Índia, Kersten argumenta que os métodos romanos de crucificação nem sempre resultavam em morte imediata. O tempo necessário para que uma pessoa crucificada morresse dependia de diversos fatores, como a intensidade das chicotadas e o tempo de exposição ao sol. Em muitos casos, as vítimas permaneciam vivas por dias. No caso de Jesus, os evangelhos relatam que ele permaneceu na cruz por apenas algumas horas antes de ser declarado morto, um tempo consideravelmente curto para um processo tão extenuante. O Sudário de Turim, que muitos acreditam ser o pano que envolveu o corpo de Jesus, mostra marcas que, segundo especialistas, podem indicar sinais de vida após a crucificação. Kersten aponta que as marcas de sangue contínuas e a posição do corpo no sudário não sugerem uma decomposição imediata, mas sim a possibilidade de uma recuperação. Essa hipótese é reforçada por relatos de que José de Arimateia retirou o corpo de Jesus rapidamente e o colocou em um túmulo particular, o que pode ter sido um ato para protegê-lo enquanto ele se recuperava. Mas se Jesus sobreviveu à crucificação, o que aconteceu depois? É aqui que a história se torna ainda mais fascinante. Muitos estudiosos sugerem que Jesus pode ter deixado a região de Israel e viajado para o Oriente, especificamente para a Índia, onde continuou sua missão como mestre espiritual. A evidência mais surpreendente para essa teoria está em Srinagar, na Caxemira, onde existe um local chamado Rosabal, que muitos acreditam ser o túmulo de Jesus. Kersten visitou pessoalmente o local e documentou suas descobertas. A lenda local conta que Yus Asaf, um santo viajante, chegou à região após uma longa jornada e passou seus últimos anos ensinando princípios de compaixão e justiça. O túmulo de Yus Asaf é reverenciado até hoje e muitos acreditam que ele seja, na verdade, Jesus. Além disso, a tradição islâmica apresenta um ponto de vista interessante. O Alcorão menciona Jesus como um profeta importante, mas nega que ele tenha morrido na cruz. Em vez disso, afirma que ele foi levado em segurança por Deus. Essa narrativa, combinada com as histórias locais da Caxemira, reforça a ideia de que Jesus continuou vivo após os eventos narrados nos evangelhos e se estabeleceu no Oriente.
Outro aspecto intrigante é a conexão entre os ensinamentos de Jesus e as práticas espirituais encontradas na Índia e no Tibete. Kersten observa que, após a suposta ressurreição, Jesus pode ter levado consigo uma mensagem ainda mais universal. Os paralelos entre suas palavras e as doutrinas budistas são evidentes. O amor ao próximo, o desapego às posses materiais e a busca pela paz interior. Se isso for verdade, estamos diante de uma reformulação completa da narrativa tradicional. Jesus não apenas sobreviveu à crucificação, mas continuou sua missão em terras distantes, longe do controle das autoridades religiosas e políticas que o perseguiam. Ele se tornou um símbolo global de esperança e transformação espiritual, conectando culturas e filosofias que, à primeira vista, pareciam inconciliáveis. No entanto, essas ideias desafiam séculos de tradição cristã e suscitam uma pergunta importante. Por que a Igreja institucionalizada nunca abordou essas possibilidades? Kersten sugere que isso pode ter sido resultado de um esforço consciente para proteger a autoridade da Igreja, centralizando sua narrativa em torno da morte e ressurreição de Jesus como um evento milagroso e exclusivo. E você, o que acha dessas evidências? O túmulo de Srinagar poderia realmente ser de Jesus? Ou essas teorias são apenas especulações sem fundamento? Escreva nos comentários o que pensa. A sua opinião é essencial para ampliarmos essa discussão. Prepare-se, pois na próxima e última parte revelaremos a conclusão mais impactante dessa investigação. Exploraremos como essas teorias podem transformar a forma como entendemos o cristianismo, a espiritualidade e a própria figura de Jesus. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes. Sua participação nos ajuda a trazer conteúdos tão desafiadores como este. Chegamos ao ponto mais decisivo desta jornada. Até agora, exploramos teorias intrigantes sobre os anos ocultos de Jesus, suas possíveis viagens ao Oriente e a hipótese de que ele sobreviveu à crucificação, estabelecendo-se na Índia. Agora é o momento de amarrar todas essas informações e discutir as implicações transformadoras dessa narrativa para a história, a espiritualidade e a visão que temos do Messias. Se Jesus realmente viveu na Índia, não apenas nos anos de sua juventude, mas também após os eventos da crucificação, isso sugere que ele foi um mestre que transcendeu as barreiras culturais e religiosas de seu tempo. Sua mensagem de amor universal e compaixão não era apenas uma resposta às necessidades espirituais de Israel, mas um chamado global para a unidade e o entendimento humano. O túmulo de Rosabal, em Srinagar, é uma das evidências mais tangíveis dessa teoria. Além das histórias locais que conectam Yusasaf a Jesus, a própria estrutura do túmulo apresenta elementos que o diferenciam de outros locais de descanso da região. A direção do túmulo é alinhada de maneira semelhante às tradições judaicas, o que é incomum para sepultamentos típicos da Índia. Além disso, as marcas nos pés da figura reverenciada em Rosabal mostram cicatrizes que, segundo alguns estudiosos, poderiam ser compatíveis com os ferimentos de uma crucificação. Mas por que essa história permaneceu oculta por tanto tempo? Holger Kersten e outros pesquisadores sugerem que a Igreja institucionalizada pode ter optado por silenciar essas evidências para manter a centralidade de sua narrativa teológica. A crucificação e a ressurreição são os pilares do cristianismo tradicional, e qualquer desvio dessa narrativa poderia abalar profundamente as bases da fé institucional. Essa possibilidade levanta uma questão importante. Devemos temer a verdade histórica? Para Kersten, a busca pelo Jesus histórico não diminui sua importância espiritual. Pelo contrário, ela nos permite ver Jesus como uma figura ainda mais inspiradora.
alguém que atravessou fronteiras culturais, absorveu sabedoria universal e dedicou sua vida a compartilhar ensinamentos que ressoam até hoje. Além disso, essas investigações abrem espaço para um diálogo interreligioso mais profundo. Se Jesus realmente esteve na Índia, isso significa que o cristianismo, o budismo e o hinduísmo compartilham raízes comuns em termos de valores e objetivos espirituais. Essa visão pode promover maior compreensão entre diferentes tradições religiosas, destacando os aspectos que nos unem em vez de focar nas diferenças que nos separam. Mas talvez o aspecto mais poderoso dessa narrativa seja como ela desafia cada um de nós a refletir sobre nossa própria espiritualidade. Se Jesus viajou tão longe em busca de sabedoria, isso não nos inspira a fazer o mesmo em nossa jornada interna? Se ele questionou as normas religiosas e sociais de sua época, isso não nos encoraja a questionar as estruturas que nos limitam hoje? A história de Jesus na Índia também nos leva a reconsiderar como entendemos a ressurreição. Em vez de vê-la apenas como um evento milagroso, podemos interpretá-la como uma metáfora para a renovação e a superação. Um lembrete de que a vida, em todas as suas formas, é uma jornada contínua de aprendizado e transformação. E, finalmente, o que tudo isso significa para a figura de Jesus? Para muitos, ele continua sendo o Filho de Deus, o Salvador. Para outros, ele é um mestre iluminado que alcançou um nível extraordinário de consciência espiritual. O que é certo é que sua vida e ensinamentos transcenderam culturas, eras e crenças e continuam a inspirar bilhões de pessoas ao redor do mundo. Então, a última e mais importante revelação é esta. A história de Jesus, como a conhecemos, pode ser apenas uma parte de algo muito maior. Ao abraçarmos essa possibilidade, não estamos rejeitando nossa fé ou tradição, mas ampliando nossa compreensão do impacto extraordinário que ele teve e continua tendo na história da humanidade. Se você assistiu até aqui, compartilhe nos comentários o que achou dessas teorias. A ideia de que Jesus viveu na Índia desafia sua visão de mundo? Ou ela amplia sua perspectiva sobre a espiritualidade e a conexão entre culturas? Queremos saber sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também se interessaria por esses mistérios. Na tela final, recomendamos 2 vídeos. Um que explora a influência do budismo nos ensinamentos de Jesus, e outro que revela os mistérios por trás do Sudário de Turim. Essas histórias são o complemento perfeito para o que discutimos aqui hoje. Obrigado por nos acompanhar até o fim desta jornada. Lembre-se, a busca pela verdade é eterna, e cada passo nesse caminho nos aproxima mais da essência do que significa ser humano.